Eu terminei de ler a Bíblia toda pela primeira vez. Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 22 anos e eu faço parte de uma família que é evangélica há 4 gerações. Até o mês passado eu nunca tinha lido a Bíblia toda, porém, há 2 anos atrás o Senhor me disse para ir ler a Bíblia, para ter conhecimento do que estava na palavra. Assim que eu comecei, eu entendi por que o Senhor tinha me dito para fazer isso. Ao começar a ler a Bíblia, foi como um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a enxergar o Senhor com os meus próprios olhos e não como as pessoas diziam que elas enxergavam. Eu comecei a ter as minhas próprias experiências e viver para conhecer o Senhor por mim mesma. No entanto, eu não tinha notado o quanto isso impactou a minha vida até alguns dias atrás. Durante um culto de jovens da minha igreja chamado Lei, o nosso líder abriu uma oportunidade para quem tivesse experiências pudesse compartilhar com os outros. E eu parei e eu pensei, e o meu líder olhou pra mim e soltou uma frase muito icônica, que foi a Larissa pensando qual das 349 experiências eu vou contar. E essa frase, por mais que fosse humorada, ela me fez refletir quantas experiências eu tive com o Senhor nesse mais de um ano que eu passei lendo a Bíblia. E me fez perceber a diferença entre a minha eu de 2 anos atrás e a minha eu atual. E como eu amadureci, como eu evoluí nessa caminhada de conhecer ao Senhor, conhecer o meu Criador, conhecer o meu Pai, que a Bíblia nos proporciona. E eu senti como se eu fosse Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu me senti muito representada por esse versículo, porque antes eu só tinha ouvido falar do Deus que eu servia, que a minha família servia há gerações. Mas agora eu o conhecia, eu ouvia a sua voz, eu conversava com ele, eu vivia experiências com ele ao meu lado. Eu vivia com ele pela primeira vez em toda a minha vida. Não era só viver para ele, era viver com ele. E isso é extraordinário de se perceber. Por isso, eu venho aqui através desse vídeo te incentivar a ler a sua Bíblia, porque o Senhor quer viver experiências com você, experiências só você e Ele. Ele quer que você experimente da presença dEle. E não há maneira melhor de conhecer Ele, de ouvir a voz dEle, do que lendo a Bíblia, que foi diretamente escrita por Ele. Então, não se importe com a sua idade. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos ou até mesmo 70 anos. Nunca é tarde demais para começar a ler a Bíblia e viver experiências com o Senhor, porque Ele quer viver ao seu lado e com você.